IMG Cursos. Instituto de Qualificação Profissional. Nesta aula você vai conhecer materiais para montagem de estruturas. Olá pessoal, eu sou o instrutor Heleno Leandro, técnico e eletrotécnica. Vou apresentar para vocês aqui sobre materiais. Hoje vamos começar com os parafusos, para você saber a bitola correta, como utilizar ele em cada local. Vamos lá, começar o parafuso, o 45 milímetros. 45 milímetros. Parafuso 70 milímetros. Parafuso 125. Parafuso 150. Cabeça boleada. Parafuso 200. Parafuso 250 milímetros. Parafuso 300. Parafuso 350. Parafuso 400. Parafuso 450 e parafuso 500. Esses parafusos desses modelos aqui, ele vai até 800 milímetros. E do 150 até o 800, sempre vai pulando 50. Do 150, 200, 250, sempre vai pulando 50 até chegar ao 800. Vamos lá. Esses parafusos aqui, que tem a cabeça boleada, nós vamos utilizar nas cintas que nós utilizamos nos postos circular. Nos postos circular. E que ele já vem com apropriado com a travazinha que vai pegar junto com a cinta. Aí ele fica preso entre a cruzeta, entre a cela cruzeta, e já vem junto com a fazer o aperto, que esses cabeça boleada. Esses aqui a gente vai utilizar nos postos DT e o duplo T, que o próprio poste já tenha a furação. Parafuso 200 nós utilizamos mais nas mãos francesas junto com o poste, 200 e 250. Varia muito do topo do poste, ou se ele está de gaveta ou se ele está de topo. E o parafuso 300, 350, 400, nós vamos utilizar nas cruzetas, nas dobras, que nós chamamos para poder travar uma cruzeta com a outra e para travar junto no centro do poste, os 300, 350 e os 400. Vai depender muito do topo do poste que a gente vai fazer a utilização desses parafusos aqui. Observe pessoal, e além dos parafusos a gente temos as arruelas. Arruela furo 14 e porca furo 14. Nós vamos utilizar esses dois modelos aqui só no parafuso o 125, que é o parafuso 16 milímetros. 125, 16 milímetros. Que essa arruela aqui, ó, junto com a porca, a arruela furo 14 e a porca furo 14, só no parafuso 125. Fica nesse modelo aqui que a gente vai utilizar junto com as mãos francesas. E essa arruela furo 18 e a porca furo 18, nós vamos utilizar nesses parafusos aqui, do 150 até o 800. Nessa forma aqui, ó. Coloca a arruela e vem a porca para fazer o travamento junto com a mão francesa, a cruzeta. Fez o travamento, pronto. Arruela furo 18 e porca furo 18. Nessa situação, para identificar o parafuso, tem uma maneira que nós utilizamos aqui. Parafuso 150 é uma forma que nós encontramos aqui. Vou medir uma chave. Eu sei que uma chave não precisa abrir muito o dedo. Eu sei que esse parafuso é o 150. E quando eu vou para um 200, eu vou medir um palmo. Esse só é uma forma para você pegar a base. Esse parafuso 200, ele é equivalente a 20 centímetros. Mas eu não vou andar sempre com a trena para poder medir. Você já está na palma da mão a medição. Ó, 200 é um palmo. Eu vou para um 250, um palmo e sobra 2 dedos. 2 dedos fio equivalente a 50 milímetros. Um palmo com 2 dedos equivalente a 250. Aí vamos para um 300 milímetros. Um palmo
e 4 dedos. 2 dedos seu é equivalente a 50 milímetros. 4 dedos seu é equivalente a 100. Aí vamos para outro parafuso aqui, ó. Um palmo e uma chave. Eu encontrei aqui o parafuso 350. Um palmo seu é equivalente a 200 e uma chave é equivalente a 150. Então, um palmo e uma chave, eu encontrei o parafuso de 350 milímetros. Aí vamos partir para o outro aqui. Um palmo, 2 palmos. Que parafuso será esse? Um de 400 milímetros. 2 palmos. Um palmo seu é equivalente a 200. 2 palmos é equivalente a 400. Vamos para o outro agora. Um palmo, 2 palmos e 2 dedos. Parafuso de 450 milímetros. Vamos para o outro. Um palmo, 2 palmos e 4 dedos. Um palmo 200, 2 palmos 400, mais 4 dedos 500. Eu encontro qualquer parafuso aqui na nossa maleta aqui. É que a gente não vamos estar sempre com a trena. Aí já está na palma da mão. Vai que um dia você esquece a trena em casa. E aí? Ou a trena está quebrada, molhou. E aí quebrou. Aí você já está na palma da mão, a chave. Olha o parafuso 150. Parafuso cabeça boleada 150. Olha o parafuso aqui de 200, que é um palmo. Uma chave 150. Um palmo 200. Você acha qualquer parafuso. Se passar um pouquinho a mais, um palmo e 2 dedos, 250. 2 dedos seu é equivalente a 50. 4 dedos é equivalente a 100. Você acha qualquer tipo de parafuso. Lembrando que o cabeça boleada é para nós utilizar junto com as cintas no esporte circular. Esses cabeça boleada já vem já com atravamento já apropriado já para aquelas cintas. As cintas você utiliza no esporte circular, porque o esporte circular ele não tem furação, que atravessa de um lado a outro. Aí, por isso são utilizados esses parafusos cabeça boleada e nós utilizamos junto com as cintas. Agora vamos falar sobre acessório. E entre os acessórios está aqui a mão francesa plana. A mão francesa plana, que nós utilizamos na estrutura N1, N2, N3, N4 e tem as M's também, que vocês encontram muito por aí ainda. É a estrutura também meio beco, viu? Essa mão francesa plana, se for no N1 a gente vai utilizar 2, se for para 2 em diante, 2, 3 e 4 a gente vai utilizar 4 mão francesa plana. E agora vamos para a estrutura a beco, que nós utilizamos essa mão francesa beco. Nós utilizamos ela na estrutura B1, B2, B3 e B4. É a única estrutura que vocês vão ver, estrutura mão francesa beco, só na B1, na B2, na B3 e na B4. Essa mão francesa aqui só é utilizada lá. Observe que ela é plana, tem uma retangular aqui e tem outra cá também, que vai junto com no poste. Esse aqui vai junto no poste e aqui vai. Observe que uma mão francesa antigamente, ela tinha um acessório aqui, um suporte aqui. Aquilo ali era para o eletricista ancorar os pés ali, para poder ir até a extremidade da estrutura. Mas só que hoje já foi banido, não é permitido que o eletricista passe o talabá pela cruzeta e ancore o pé aqui para ir até a estrutura. Caso isso aconteça, tem que descer, colocar a escada próximo à cruzeta e fazer a amarração. Nosso assunto agora é montagem de estrutura. E vamos começar pela estrutura N1, que é conhecido como N1 normal. Então vamos lá. A gente vai precisar o quê? De uma cruzeta, 2 mãos francesas planas, 2 parafusos 125, um parafuso 250 para o centro e um parafuso 200 para mão francesa junto com o poste. Então vamos lá começar a nossa N1. Como é que começa? Essa cruzeta aqui, cruzeta CFR, cruzeta de fibra retangular. Ela tem 2,40 metros, 2,40. Eu tenho que achar aqui o meu centro, o meio dela, que ela é centralizada.
Observe que essa parte que tem menos furo é aonde pega os isoladores de pino. E a parte que tem mais furo na lateral dela é onde são a parte da ancoragem. Para me achar o meu centro, coloco aqui, eu vejo que está no meio certinho da cruzeta. 1,20 para lá e 1,20 para cá. Cheguei aqui, ó. Achei o meu centro. Coloquei no poste. Botei a arruela e venho com a porca. Achei. Vou virar para cá que é para vocês verem como é que eu acho a mão francesa. Para fazer a implantação da mão francesa, minha mão francesa plana, tem vários furos. 5 desse lado e 6 do lado de cá. Como é que eu vou achar a furação para poder ela ficar centralizada no poste? A mão francesa está aqui. Observe só no macete. Ó, mede uma chave para cá, uma chave para cá. Eu sei que, ó, o meu furo vai ser esse aqui, ó. Uma chave para cá, coloca a porca. Aqui não precisa arruela, porque ferro com ferro não vai arruela. A própria mão francesa já faz o serviço da arruela. Vamos lá. Para minha outra mão francesa, como seria a implantação? Faço também. Mede uma chave para cá, do meu centro. Eu sei que o furo é esse aqui, ó. O furo é esse aqui. O furo é esse. Não vai arruela, porque a própria mão francesa já faz o serviço da arruela. Nessa situação aqui, ó, quando você elevar no poste, ela vai ficar centralizada certinho. Vai bater certinho com a furação do poste. A nossa N1. E aí, o parafuso de 200 é o que vai mão francesa e poste. Mão francesa e poste. Fez a ancoragem lá no poste. Fez a ancoragem. Colocou aqui. Aqui passou o poste, passou a arruela e travou. Travou. Aqui com a mão francesa, lembrando que não vai arruela. Porque ferro com ferro não vai arruela. Só vai arruela depois no poste. Agora vamos completar a nossa N1. A nossa N1. Colocar os isoladores de pino. Ó. Colocou o isolador de pino, coloca a porca e a arruela. Fez a colocação de porca e arruela. Vou colocar o outro isolador de pino. Arruela e porca. Vamos para o terceiro isolador de pino. Assim, a gente acabou de montar, pessoal, a nossa N1. É uma rede com 3 fases. Cada fase aqui com nossos isoladores poliméricos, que vai um cabo protegido. Dependendo da extensão, de um poste a outro, esse isolador de pino aqui passa para o outro lado, que é para poder fazer o equilíbrio da rede. Eu não posso pegar minha N1, montar toda de um lado só. De poste a poste, vai sempre pulando o outro lado, para poder ter o equilíbrio da rede. Aqui a gente montou, precisamos de quê? De uma cruzeta, 3 isoladores de pino, 2 mãos francesas, 2 parafusos 125, um parafuso de 200 e outro parafuso 250. Viu? Vamos lá. Parafuso 250 por centro e parafuso 200 para a mão francesa. Então, a gente acabou de montar aqui a nossa estrutura N1. Vamos falar agora da estrutura N2. Se o poste tiver lá de topo ou de gaveta, a bitola do parafuso muda. Porque se ele tiver de gaveta, nós vamos utilizar parafuso de 300 milímetros. É o que? Um palmo e 4 dedos. 300. São 3 parafusos
para a estrutura N2. Se ele tiver de gaveta, de topo, nós vamos utilizar o parafuso 350. Observe que de 300 pula para 350, porque ele está de topo, o topo, a extremidade é um pouco maior. Então vamos lá, essa estrutura agora, fazer a montagem. Eu tenho aqui o N2, eu preciso do quê? 2 cruzetas, 3 parafusos. 3 parafusos, nesse caso o poste vai estar de gaveta, são 3 parafusos de 300. Vamos utilizar 4 mãos francesas, planas, e vamos utilizar 6 isoladores de pino. 6 isoladores de pino. Por quê? A estrutura N2 ela é uma estrutura de ângulo. Toda estrutura 2 ela tem ângulo, com ângulo até 40 graus. Eu vou ter que localizar o meu centro, o meio da cruzeta. Eu vou achar a arruela na cabeça do parafuso e vou fazer a montagem. No meio não precisa arruela, porque vai o poste. Na outra extremidade aqui a gente vai colocar a arruela e porca. Feito o travamento. Ó. E agora a gente vai para a extremidade. Ó, essa extremidade, a arruela na cabeça do parafuso. Nesse caso aqui nós chamamos em campo lá de passagem de dobra. Passagem de dobra. Fez um travamento aqui. Por que travar aqui uma cruzeta na outra? Porque é uma estrutura, é um tipo de estrutura que vai pegar peso. Se vai pegar peso, aqui vamos colocar, nesse caso aqui, precisamos colocar arruela e porca, porque tem, ó, nesse caso não vai a estrutura do poste, então a gente tem que colocar arruela e porca. Arruela e porca. Arruela e porca. Tem que ficar, pessoal, na 2, na 3 e na 4, tem que ficar dessa forma. Entre um vão e outro tem que ter arruela e porca para poder travar a estrutura. Igual maneira outro lado. Desse outro lado a mesma forma. A mesma forma. Só não vai aqui porque aqui vai a extremidade do poste. E agora, vamos colocar nossas mãos francesas. Aqui é o meu centro. Lembra, ó? Mede uma chave para lá. Eu sei que esse furo aqui é o meu centro. Ó, mediu a chave para cá. O outro lado. E temos que observar a furação. O furo menor é onde vai o parafuso 125. E se eu intervir aqui, ó, inverter, na hora cada montagem cada num poste, vai dar errado a furação. Então o furo menor sempre é o parafuso 125. Como é que eu vou achar aqui? Uma chave para cá, eu sei que o meu furo é esse aqui. São 4 mãos francesas. Mesmo jeito do outro lado, ó. Agora vamos para a montagem dos nossos isoladores de pino.
Se é uma cruzeta de ângulo, ela pega muito peso. São 2 isoladores de pino em cada cruzeta, em cada lado da cruzeta. Olha pessoal, a montagem da nossa estrutura N2 é uma estrutura de ângulo que vai furar pelo, o cabo vai vir na lateral. Vai depender do ângulo, se é nessa lateral ou o inverso. É uma estrutura de ângulo, então nossa estrutura 2. Toda a estrutura 2 vai 6 isoladores de pino. 6 isoladores de pino, 2 cruzetas, 4 mão francesa, 4 parafusos 125 e 3 parafusos, nesse caso aqui, de 300, para poder travar, porque a estrutura tem que travar, porque ela pega muito ângulo. Então, aqui nós fizemos nossa montagem, nossa estrutura N2. Olá pessoal, falamos da estrutura N1, N2, agora vamos falar da estrutura N3. Toda 3, ou ela é final de rede ou início de rede. Vamos na montagem agora. O que a gente vai precisar? 2 cruzetas, 4 mãos francesas plana, 4 mãos francesas plana, 4 parafusos 125, 3 parafusos de 350 e 1 parafuso de 200 da mão francesa. Agora vamos lá na montagem. Vamos lá. Vou procurar o meu centro. O olhar vai na cabeça do parafuso. Na cabeça do parafuso não vai a arruela, porque ferro com ferro já vai o olhar. O olhar, lembrando, toda 3 o olhar começa na cabeça do parafuso. Colocar no meu centro aqui, arruela e porca do lado de cá, arruela e porca. Vamos para o outro também. Aqui nós temos que colocar arruela e porca de um lado e de outro, arruela e porca para poder fazer o travamento, arruela e porca. Vamos para o outro aqui. Arruela e porca. Colocamos nossos olhares, agora vamos para a mão francesa. Lembrando, sempre mediu uma chave do seu centro, eu vou saber qual furo que vou fazer colocação aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Uma chave para cá do seu centro, eu sei que o meu furo é esse aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Uma chave para cá, o furo é esse aqui. Outra chave para cá. E agora, para finalizar a nossa N3, vamos colocar os nossos isoladores de suspensão, isoladores de pegada, que contém um olhar, isolador de suspensão e a manilha sapatilha.
fizemos nossa colocação, nossa N3. Ela é final de rede ou início de rede. Se ela vir acima no topo do poste, ela é final de rede. Se ela vir abaixo, ela é início de rede. Toda 3, ela é final de rede ou início de rede. Se é o final de rede nessa rede, no futuro a rede for seguir, nós temos que fazer o que aqui? Do outro lado da extremidade, tira aqui a porca e a arruela e coloca o olhal sem arruela, porque ferro com ferro não vai arruela. Sabe o que é? Aí vamos utilizar outro isolador de suspensão, fazer a coragem da 4, e vamos ter aqui os isoladores de pino. Isoladores de pino, porque ela deixou de ser uma 3 e passou de ser uma 4. Ó, fez a ancoragem e aqui o isolador de pino vai servir para poder fazer a passagem. Fazer, ó, a passagem de um lado a outro. Agora tem um detalhe. Toda a estrutura me diz onde está vindo a minha fonte e minha carga. Se eu estou em uma N3, eu vou olhar as cabeças dos parafusos. As cabeças dos parafusos. Do lado, e na 4, do lado que tiver os isoladores de pino, na cruzeta que tiver aqui do lado, observe que está só de um lado da cruzeta. No lado que tiver os isoladores de pino, vocês vão saber que ali está vindo a fonte. A nossa fonte está vindo nesse sentido. Do outro lado, a carga. E também as cabeças dos parafusos centrais me diz aonde está vindo a nossa fonte. Obrigado aí, pessoal. Nossa aula de hoje foi produtiva. Estamos aí, curta nosso canal aí. Se inscreva lá, dá um likezinho. Vamos lá.